Oi, gente. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso tutorial. Bom, hoje a gente vai criar um plugin genérico que muda o layout da página de exibição dos artigos. Bom, vamos aqui primeiro abrir o nosso projeto. Bom, a gente salvou em documentos, JS, basear, JS 321, né? Botão direito, abrir terminal aqui. Vamos dar aquele comando para abrir a porta pelo PHP. Vamos abrir o navegador. Jornal System. Tá aqui nossa revista GUSP, que a gente está focado agora, né, na criação dos plugins. Bom, aquele plugin de bloco que a gente fez no último vídeo está aqui, que ele reconhece a pessoa logada e o nome da revista. Eu aproveitei nesse meio tempo, coloquei mais alguns artigos. Eu usei o Lorem Ipsum para fazer o conteúdo. São esses daqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar em um aqui só para dar uma olhada. Aqui. Coloquei os PDFs, coloquei as pessoas que escreveram. Adicionei um DOI para publicação. Tem aqui o resumo, também a biografia dos autores. Vamos lá. No GitHub eu coloquei os documentos que a gente vai precisar para fazer esse plugin genérico. Aqui no nosso tutorial, lá na pasta documentos, vai ter um arquivo generic plugin md. Ele tem o passo a passo aqui das coisas que a gente vai fazer. E também coloquei umas pastas aqui aqui nesse arquivo layout plugin targz para facilitar. É só baixar e a gente vai produzir em cima dele. Beleza. Eu já tenho aqui a documentação. Cadê? Tem outra pasta aqui. Eu baixei. Cadê? Generic plugin md. Abrir o VS Code. Tá aqui. Então, no caso dos plugins genéricos, eles estão na pasta plugins generic. E aqui tem que ser o nome do nosso plugin. Na pasta do plugin vai ter o arquivo index, o manifest, o version e o arquivo principal do nosso plugin em PHP. A gente vai ter uma pasta também chamada templates. Tem várias outras pastas dentro dessa templates que segue como front-end, objects e o arquivo final, que é o article details.tpl, que é onde a gente vai trabalhar para editar o layout da nossa página de artigos. Também tem o arquivo de tradução aqui, no caso eu só coloquei um mesmo como exemplo, que é o em português, que é o localpo. Bom, a gente vai trabalhar com um comando, um código, que é o hook registry template resource. Cadê? Tem aqui a documentação. Vamos abrir a documentação da própria PHP, ensinando como é que faz isso daqui. Vocês podem entrar, dar uma olhada, porque assim, a override templates é assim, no caso a gente tem um arquivo que monta o layout da nossa página
quando alguém acessa a página do artigo. A gente vai fazer uma interceptação no meio do caminho para que a página seja, como eu posso explicar, seja estruturada em cima do nosso layout, não no layout padrão. Que também a gente poderia editar o layout padrão do próprio sistema do JS, só que aí teria um problema, que se a gente cometesse alguns erros e desse algum problema, poderia perder a estrutura do JS nativo da nossa revista, ou então se trocasse de versão, teria que fazer tudo de novo. É mais fácil ter um plugin só para isso, é só instalar o plugin e ele vai estar funcionando. Bom, vamos aqui na nossa pasta do nosso projeto, o JS 3211. Vamos lá na pasta de plugins, plugin genérico, e vamos criar uma pasta que vai ser a pasta do nosso projeto. Vamos chamar de, pode ser, aí você escolhe o nome. Deixa eu pensar aqui. Pode ser layout mesmo. Layout. Vou criar essa pasta. Dentro dessa pasta a gente precisa daquela estrutura que eu mostrei aqui. A gente pode copiar no arquivo que eu deixei. Copiar e jogar para ela. Bom, beleza. A gente tem aqui os arquivos principais: o index, o manifest, o principal em PHP, o version, a pasta templates, e tem a frontend object, e a gente tem também a pasta de tradução locale em português do Brasil. Tá, como tem que, o arquivo principal tem que corresponder sempre ao nome da nossa pasta. Então vamos trocar esse nome, layout PHP. Vamos abrir tudo isso daqui com VS Code. Tá. No index a gente tem que chamar o nosso arquivo layout e retornar a classe do arquivo, que vai ser layout também. Layout, certo? Salvar, pode fechar. Version application, a gente tem que colocar o nome também do arquivo e da pasta layout na classe layout. Vamos aqui, release 321. Hoje é dia que é hoje é dia 8 de setembro. É um plugin genérico, beleza. Salvar, fechar. Manifesto. Tá. Aqui dá para colocar algumas informações. Package. Tudo isso aqui, ID, package, directory, name, description. Vamos trocar isso aqui tudo pelo nome do nosso projeto. No VS Code tem um atalho para trocar isso daqui, que é você segurar Ctrl e H, você consegue trocar. Então vamos colocar aqui a palavra que a gente quer trocar, que vem aqui de padrão, que é arquivo por layout. Beleza. Fecha aqui. O autor, coloca aqui autor, coloca meu nome, Daniel. Hoje é dia 8 de setembro, versão 3211. O e-mail, eu vou colocar meu e-mail aqui também, daniel.ferreira@abcd.usp.br. Eu vou deixar aqui no URL o meu perfil do GitHub. Poderia ser o link do projeto no GitHub também, mas como a gente ainda
testou tudo, eu vou deixar só o meu perfil mesmo, Daniel SF93. Beleza. Deixa eu fechar. Beleza. A gente está aqui no arquivo principal. A gente tem aqui as partes obrigatórias, como a classe, tem que ser o nome que a gente deu lá no index, layout, que ele vai registrar, aqui o nome do plugin, vou colocar layout plugin, a descrição do plugin, vou colocar plugin que modifica a página de exibição de artigos. Tá, essa aqui é a página de instalação, que ele pega o arquivo settings, beleza. Vamos salvar. Vamos ver se o nosso plugin já aparece no nosso OJS. Vamos lá em administração, selecionar a revista, deixa eu aumentar aqui, nossa revista GeoUSP, configurações, website, plugins. Ele é um plugin genérico, então ele vai estar aqui na classe dos plugins genéricos. Já está aqui, ó, layout plugin. Só instalar. Vamos dar um F5 aqui, ter certeza se ele instalou mesmo. Cadê genérico? Layout plugin está instalado. Conferir aqui o terminal, ver se teve algum erro. Aparentemente não aconteceu nada de errado, então o nosso plugin está instalado. Só que no momento ele não faz nada. Vamos voltar para o projeto. Tá. A gente vai precisar colocar uma função aqui no arquivo principal, de acordo com a documentação da PKP. A gente precisa dessa função aqui, dessa linha aqui, que é onde a gente vai informar o tipo de mudança e também qual que vai ser a função que vai mudar o arquivo. Então vamos voltar aqui. Eu já deixei aqui também. Tá aqui, ó. É isso daqui. A gente precisa dessa linha aqui. Vou copiar ela, colocar no local certo. Aqui. Tá. Essa vai ser a função que muda o layout, que é o override plugin templates. Poderia ter outro nome, mas eu preferi deixar esse, que ela demonstra com o gancho de hook registry que a gente vai mudar algum arquivo, algum caminho no meio desse projeto. Tá. Enquanto salvar, agora deixa eu dar uma explicada aqui, porque a gente informou qual que vai ser a função que vai fazer isso, pelo gancho. Esse aqui é o gancho. E a gente falou assim, quem vai fazer o gancho de troca de caminho é essa função aqui. Ainda não criei a função aqui, a gente vai criar essa função. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Tá aqui. Vai ser essa função aqui, ó. Override plugin templates. Ela vai pegar o gancho. E no caso, a gente vai modificar a página de exibição de artigos. Ela está em templates, front-end, objects, article details. Vamos dar uma olhada nessa pasta. Vamos voltar para nossa base OJS. Não, peraí, deixa eu voltar. Fazer o seguinte.
Dá um Ctrl T. Tá. Nossa base JS. Agora conferir onde que tá. O arquivo original é templates front-end objects. Templates front-end objects. E o nome do arquivo articledetails.tpl. Esse arquivo é o original. Esse arquivo aqui ele renderiza a página quando a gente. Esse arquivo aqui renderiza a página quando a gente entra no link de um artigo. Vou abrir com o VS Code aqui. Tá aqui. Então, deixa eu abrir um artigo aqui. Vamos entrar nesse daqui. Tá aqui o nosso artigo normal, padrão. É esse arquivo aqui que monta toda a estrutura daquela página. Esse arquivo Smart, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um teste. Aqui ele é responsável por montar o título e aqui o subtítulo. Vamos só de brincadeira aqui dar uma olhada aqui, ó. Olá pessoal, eu estou aqui. Salvar, não F5. Apareceu aqui. Então esse é o arquivo certo. Tá, vamos voltar, vamos dar um Ctrl Z para ver se deixar do jeito que estava. Salvar, fechar. Então vamos copiar esse arquivo aqui. Vai copiar esse arquivo aqui e vai colar na nossa pasta templates front-end objects. Vou colar ele aqui. Abrir com o VS Code. Bom, isso aqui não interessa pra gente. Vamos apagar isso daqui. Ctrl S. Vamos voltar lá na nossa página do artigo, navegador, que que tinha escrito aquela hora, só que agora eu já apaguei. Então, exatamente, não tem que estar nada aqui. Por enquanto ele está usando o arquivo original. A gente ainda não definiu qual que vai ser o arquivo que vai substituir o arquivo original. Então vamos criar a função que substitui o arquivo original. Eu também deixei aqui no nosso tutorial. Eu vou copiar esse daqui, esse daqui. Eu vou lá no nosso arquivo principal e vou colar. Tá aqui. Override plugin templates, que é da onde saiu o nosso hook, nosso gancho. Esse daqui, override plugin templates. E tá aqui. Tem o arquivo original. Estava naquela pasta que a gente viu. Templates, front-end, object, article details, TPL. Só que a gente vai redirecionar para o nosso plugin. Está na pasta plugin, generic. Olha aqui, a gente tem que mudar isso daqui. O nome da nossa pasta é layout. Está na pasta templates, front-end, objects e article details.tpl. Vamos salvar. Claro, por enquanto a gente só colou o arquivo na pasta que a gente quer substituir. Não tem nada de novo aqui. Se a gente der um F5, opa, templates, layout plugin. O que eu fiz de errado aqui? Tá, colei no lugar errado. Eu não tô na pasta, eu colei no lugar errado. Vamos voltar aqui. Documentos, OJS, JS, plugins, generic, cadê layout,
templates, front-end, objects. Tá, agora sim tá no lugar certo. Não, F5, tá aqui. Não, já deu para perceber que ele está usando o nosso novo documento. Posso fechar isso aqui, fechar isso aqui. Só que a gente não modificou nada, né? Ele está como no original. Vamos aqui, ó, abrir com VS Code. Vamos aqui debaixo do título. Vamos ver, ter certeza. Agora o layout de nosso plugin genérico. Vamos dar um F5 lá no navegador. Ó, deu certo. Agora, a partir desse momento, com o plugin instalado, ele está usando a página que a gente deu. Não, ele está mostrando a página a partir do arquivo que a gente criou, pelo caminho que a gente deu. Bom, então vamos criar algumas funções aqui, umas coisas novas. Cadê? Aqui, nosso. Vamos dar uma olhada, criar uma função que pegue o total de downloads, de visualizações de um artigo. Que aí, por exemplo, quando a pessoa entra lá no nosso artigo, vai mostrar, esse artigo aqui essa página foi visitada tantas vezes. A gente vai usar essa função aqui no Smart, que é Article Get Views. Vou copiar ela, vamos ver onde a gente vai colocar. Qual que é esse daqui? Esse daqui é o original, esse aqui é o do nosso plugin. Generic Layout Template. Tá, a gente tem aqui o título, subtítulo. Vamos colocar ele aqui só para ver se ele vai contar as visualizações. Não, F5. Tá. Bom, no caso, como mexi muito aqui, ele não tem muitas visualizações, mas eu acho que tem um outro aqui que tem mais visualizações. Foram os primeiros que eu fiz. Esse daqui. Aqui, ó, ele já está contando 2 visualizações. Esse aqui também. Tá, então vamos usar esse daqui como exemplo. Tá. Bom, por enquanto ele só está mostrando o número aqui. Então a gente pode criar assim, cadê? No exemplo que eu fiz. Total de visualizações de um artigo. A gente pode criar aqui assim, abrir as tags de escrita. Vamos fechar essa tag de escrita. Vamos escrever aqui. Total de visualizações. 2 pontos, espaço. Salvar. Vamos dar um F5. Beleza, já tá aqui, ó, total de visualizações. Também tá muito assim, não chama muita atenção. A gente pode colocar um ícone. Eu deixei lá na documentação. Aqui, ó, esse site aqui, ó, pra gente copiar alguns ícones que eles rodam tanto em HTML e também no Smart. Dá uma olhada. Bom, tem vários ícones aqui que é só você clicar no ícone e copiar o código para você poder usar nos seus projetos. Aqui
Eu já selecionei um ícone. Cadê? Esse daqui. Essa arte aqui. Eu vou colocar ele antes da nossa frase de total de visualizações. Ctrl S, vamos ver como que nossa página vai se comportar. Opa, ele ficou para cima, ele está fora do P da tag de escrita. Vamos jogar essa tag lá para trás antes dele. Cadê esse? Dar um Ctrl X aqui, recortar e colar ele aqui antes. Dá um F5. Aqui, ó. Posso até colocar um espaço aqui na frase. Beleza. Aqui, ó, a gente já tem um íconezinho, total de visualizações, e aí ele contou. Vamos ver se ele já está funcionando nos outros artigos. Também, isso aqui por enquanto tem 0, mas ele já está contando de cada um, ele vai mostrando do total inteiro, desde quando foi criado, é perpétuo esse número, nunca vai zerar. Beleza, agora vamos fazer a mesma regra para ver quantas vezes um PDF foi acessado. Também dá para fazer isso. Vamos voltar lá no nosso código, article details, e vamos procurar a tag responsável pelos PDFs. Aqui, ó, também esqueci de aqui que a gente viu a classe aqui onde que é formado o título. Então tem a parte que é responsável por pegar o DOI e colocar na página, as palavras-chave, o resumo, a biografia dos autores, as referências, quando tem, né? Aqui a imagem do artigo, quando a gente sobe uma imagem. Aqui, isso daqui, ó, Article Galaxy. Esse daqui que é o responsável pelos PDFs. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, Item Galaxy, PKP, Submission Download. Vamos colocar um olá aqui para ver se é esse mesmo. Bom, é 5. Ó, aqui apareceu aqui. E no caso aqui a gente tem 2 PDFs, né? Então isso aqui é feito por um for each. Cadê o for each? Aqui. Vou pegar aqui o Galo. Vou colocar. Oi, gente. Esse vai aparecer antes de cada PDF. Oi, gente, PDF. Oi, gente, PDF. Certo. Só que no caso a gente vai colocar a informação depois do PDF, porque cada um vai ser individual. Vamos colocar aqui teste, para ver se vai aparecer depois de cada PDF. Teste. Ó, PDF, teste, PDF, inglês, teste. Tá. A tag responsável por contar o número de downloads também está aqui. No caso a gente, primeira vez, viu o artigo e pegou o número de visualizações. Aqui no caso aqui a gente está trabalhando agora com os PDFs, os arquivos, que é Galley, e a gente vai pegar o get views de cada um deles. Vamos copiar essa tag aqui e colocar no local certo. Dá um espaço, views, dá um Ctrl S, vamos ver. Então, no meu caso aqui também não tem muito tempo que eu estou com esse sistema, não vai aparecer os números de download. Mas assim que a gente for mexendo, ele vai contando. Eu acho que ele vira no final do dia
a contagem. Mas aí, se eu tivesse assim muitas visitas para um arquivo só, aí ele mostraria aqui o número. Bom, beleza. Vamos colocar um íconezinho também nele. Tá lá no nosso tutorial. Aqui a arte. Peguei esse aqui de download. Vou copiar e colocar nele também. Coloca aqui. Tem um espaço. Colocar uns códigos no espaço. Salvar. Vamos ver se a nossa arte vai aparecer aqui. Beleza. Lembrando que a arte que eu estou usando está naquele link que eu mostrei, desse link aqui, dos ícones. Certo. Só que aqui, por exemplo, às vezes a gente tem arquivos complementares numa publicação, seja uma base de dados, seja uma foto, um mapa. Então, no caso, vamos para as configurações do nosso portal e vamos adicionar um arquivo complementar em alguma submissão. Em submissão, arquivos, nesse mesmo aqui que eu estou mexendo, Antropoceno História. Opa, aqui, submissões, cadê? Antropoceno História. Ver submissão, publicação, despublicar, ok. Composição final, vamos adicionar uma composição final. Vamos colocar aqui base de dados, salvar. Agora a gente vai colocar aqui, análise de dados, enviar arquivo. Tá, agora onde que tá? Tutorial, documentos. Vou colocar um arquivo de tabela aqui, um XLS. Selecionar, continuar e continuar, concluir. Agendar para publicação, publicar. Vamos dar um F5 aqui, vai aparecer um arquivo complementar aqui. Tá, beleza, base de dados. Bom, no caso aqui também é só encontrar qual que é a tag que faz isso daqui e colocar o nosso código na frente. Cadê? Vai ser o mesmo código aqui. Pode até copiar ele. Aqui, ó, supplementary galleys, que são os arquivos complementares. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, complementar. Vamos lá conferir se é isso mesmo, se a gente está no lugar certo. Complementar. Então vamos colar o nosso código aqui, partezinha do download e com contador de visualizações. Vamos salvar, dá um F5. Beleza, já está aqui, ó, base de dados. E aqui, ó, o total de visualizações. Bom, certo. No meio desse processo, dessa criação desse plugin genérico, eu tive uma ideia que a gente poderia fazer com que na nossa página do artigo, você vê aqui, ó, tem o nome da pessoa, só que a gente não sabe se ela fez outros artigos, se tem mais coisa dela mesmo aqui no próprio site. Então eu pensei no caso aqui, ó, de fazer algum código para poder clicar no nome da pessoa e você descobrir se ela tem outras publicações dentro da própria revista. A gente pode pesquisar aqui, ó, tem essa caixa de pesquisa,
colocar aqui no exemplo que eu fiz lá do autor Cobra Coral, a gente vai encontrar aqui, ó, 2 artigos do Cobra Coral. A gente podia fazer com que esse link de pesquisa se tornasse a referência, a referência do próprio artigo da pessoa. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, Cobra Coral, só tem o nome aqui. A gente poderia fazer com que esse nome virasse um link de pesquisa, que ao clicar a gente tivesse acesso a caixa de pesquisa com a pesquisa já pronta para mostrar todos os trabalhos dessa pessoa. Eu dei uma refinada aqui, que a gente pode fazer assim, ó. Cadê? Tá diferente. Aqui no meu exemplo tem... Ah, tá. É porque assim, a gente pode pesquisar pelo autor. Cobra Coral, pesquisar. Aqui ele me dá um link aqui, ó. Search, Carry, Cobra Coral. Eu dei uma simplificada nesse código, que seria o mesmo que esse link daqui. Copiar e jogar lá, vamos ver se vai funcionar. Em vez de ser esse link gigantesco, só colocando o autor, Cobra Coral, ele encontra do mesmo jeito, um link bem menor. Então a gente poderia fazer com que esse link fosse uma referência do nome da pessoa no artigo. Aí a pessoa vai clicar aqui e vai ser redirecionada para a página de busca e vai ver os outros artigos dessa pessoa. O nome das pessoas que criaram o artigo, title, color, tá aqui, abstract, biografia, não, contra F, full name. Aqui, ó, publication data, autores, name, autor, get full name, afiliação e o URCID da pessoa. Vamos ver se é esse lugar mesmo. Nome que estamos procurando. Vou dar um F5 aqui na página do artigo. Ó, nome. Também caiu no for each e também chegou aqui para o segundo nome. Tá. Então a gente sabe que o lugar certo é aqui. A gente pode colocar uma referência de hiperlink aqui com aquele esquema que a gente fez. Bom, vou fazer de um jeito simplificado aqui, que no caso, sem pegar aquele link que eu mostrei, cadê aqui? Poderia ser www.google.com. Essa aqui será a referência para cada um deles. Vamos copiar isso aqui e fazer um teste lá. Artigo, autor. Vamos colar isso daqui, salvar, vamos ver como que vai se comportar aqui. Ó, ele criou. E se eu clicar eu vou ser direcionado para a página do Google. Só que a gente quer que redirecione para o nosso link.
No meio do processo eu estava procurando uma forma de fazer isso, só que se colocasse simplesmente assim, eu vou copiar isso daqui, eu vou copiar o endereço da minha revista, do meu servidor, só que assim, e se você fosse tentar isso em outra revista, não funcionaria. Eu tentei alguns procedimentos usando a documentação da PKP sobre as referências, vocês já viram lá no plugin de bloco. As variáveis eu tentei utilizar cadê? Base URL, ele só dava o número, o nome, o endereço o primeiro endereço da porta, ele não dava index, ele não dava o nome da revista. Então eu tive que apelar para descobrir da onde que saía isso. Que a gente precisa assim do link, do primeiro link, o index, o nome da revista, para poder fazer com que isso funcione para qualquer revista em qualquer lugar. Eu estava observando aqui na página, tem na página do artigo, tem um menuzinho aqui, início, arquivos. Se a gente deixar aqui, início, você vê ele no rodapé, aqui na parte de baixo, ele mostra o link, é esse link que a gente precisa. Então eu pensei, eu vou investigar da onde que está saindo isso. Eu vim aqui, copiei início, vim aqui no terminal, dividi horizontalmente e utilizei a ferramenta grep. Você dá assim, grep menos grep menos R e entre parênteses o tema que você procura, ele vai fazer uma varredura dentro do seu sistema. Claro, depende, você tem que abrir isso na página do OJS. Se você abrir na sua página raiz, você vai vir um monte de resultado. Mas aqui eu estou na página raiz do OJS. E dá um enter para ele pesquisar onde isso foi usado. Aí ele tem aqui alguns arquivos de tradução. E ele também tem aqui no cache, tem essa frase de tradução. Eu posso copiar ela e fazer o mesmo comando para ver da onde que ela está saindo. Grep menos R parênteses aspas parênteses aqui, vamos dar um enter. Vamos ver se tem um arquivo TPL com isso. Vamos ver se é esse daqui, templates, frontend, componentes, bootcamps, artigo TPL. Claro que isso daí você vai ter que ficar caçando para achar muitas vezes. Eu vou abrir ele no Codium, o caminho. Bom, ele abriu. E o nome do termo de tradução é esse daqui. A gente volta lá e pesquisa. Tá, a gente sabe que é essa chave aqui. Vamos colocar aqui. Eu sou o link de início. Vamos voltar lá na página. Se tiver certo, se eu achei o arquivo certo, aqui vai ter que mudar de início para a frase que eu coloquei. Vamos ver. Mudou, então eu estou no lugar certo. Eu achei quem é o responsável por fazer esse código. Então o responsável por fazer esse código é este daqui, que ele vai dar o que a gente está precisando, que é a base do PHP ou do nosso servidor, com o index e o nome da revista. Então eu sei que é isso daqui, vou copiar isso daqui e vamos fazer um teste. Na verdade é esse daqui, URL pgindex
esse daqui, sem a referência. Vamos dar um Ctrl Z, deixar do jeito que estava, copia só o que interessa pra gente. Vamos fazer um teste. Bom, eu deixei do jeito que estava. Tá. Vamos voltar para o nosso arquivo onde a gente está editando a página. Vamos fazer um teste lá em cima. Opa, aqui. Arquivos, onde a gente colocou o nosso contador. Cadê? Ele colocou o nosso contador aqui, o contador de visualizações. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Um Ctrl Enter não, Enter. Vamos dar um HR só para a gente saber onde que estão acontecendo os nossos testes. Dá um outro HR. Ele vai ter que mostrar duas linhas no meu artigo, na minha parte de artigos. Vou dar um F5 aqui, ó. Tá, ele mostrou as duas linhas. Então a gente pode fazer os testes aqui. Fazer os testes aqui. Vamos colocar aquele link que a gente copiou, que ele vai ter que mostrar a base do URL, o index e também o nome da nossa revista. Dá um Ctrl S e vamos ver se ele vai escrever isso pra gente. Sucesso, ó, ele tá aqui, ó, funcionou. Se eu tivesse em outra revista, aí ele também daria o nome da revista. Se fosse a revista de história, filosofia, ele ia dar o nome certo. Só que assim, ó, tá vendo que ele tá apontando um index aqui pra gente, e a nossa página de pesquisa é a base do URL, o index, o GUSP e o search. E o search, tem o resto do caminho aqui, search query, autor igual e o nome da pessoa que a gente quer. Bom, eu tentei antes copiar dessa forma aqui, colocando barra search query, autor igual, só que o Smart ele não consegue entender isso. Dava algum erro, porque o index ele tá vindo daqui, ó. A gente colocar aqui o que a gente quer para dar o caminho da pesquisa. Então, salvar, volta aqui, dá um F5. Ele aqui, ó, ele não compreende o sinal de interrogação e meio que sai tudo bagunçado. Então, eu já deixei também lá no nosso tutorial, plugin generic, a tag certa, que vai ser essa daqui. Eu deixei coisa pra fora. Cadê? Cadê? Aqui. Vou colar aqui, ó. Aqui eu coloquei só o search que ele vai escrever. E o resto do código eu coloquei para fora dele mesmo. Aqui, ó, que ele fecha a chave e o resto está escrito por fora. Vou dar um enter aqui e vamos ver se ele vai dar o caminho certo. Beleza, ele deu o caminho certo da nosso link de pesquisa. O URL base, index, nome da revista, o search query, authors. Que é o que a gente precisa, que é o que está aqui, Carry Authors. E claro, o nome da pessoa que escreveu o artigo, a gente vai ter que utilizar a mesma tag cadê? A mesma tag autor full name. A gente tem que usar essa tag aqui, autor full name escape. Já deixei aqui, ó. Aqui, ó, coloquei. Eu já deixei pronto a referência do nosso link aqui, ó, que a gente escreveu. Tem aqui o search, nossa tag. E por fora vai ter o barra search queries authors, e aí sim a tag correspondente, autor get full name escape, e onde está o original, que vai ganhar o link, que é autor get full name escape. Vou copiar e colocar lá. Cadê?
Aqui, vamos trocar essa parte então, porque a gente colocou o Google, né? Vamos trocar a linha inteira, que aí ele vai referenciar. Opa, vai referenciar pro caminho que a gente quer. Até que o URL antes eu tinha usado aqui, ó. Eu tinha usado a URL do Google. Só que agora eu coloquei a nossa URL certa, o resto da URL por fora. E no caso, o nome da pessoa e a referência de link vai cair para o próprio nome da pessoa. Vamos salvar isso daqui, também aproveitar e apagar aquele nosso teste lá em cima. Cadê o nosso teste? Aqui. Vamos apagar esse daqui, salvar. E o que a gente fez é esse daqui. Vai ter que funcionar. Vamos ver se vai funcionar ou se eu fiz alguma coisa errada. Tá, vamos dar um F5. Tá, sumiu o nosso teste, mas aqui ó, viu? Virou um hiperlink o nome da pessoa. Se eu clicar no hiperlink no nome da pessoa, ele já faz a pesquisa na própria revista e me mostra quais artigos a pessoa escreveu. Aqui ó, no caso também o Beija-Flor. O Beija-Flor ele tem um só. Vamos ver uma outra pessoa aqui, que eu sei que tem dois. Eu acho que esse daqui. Vamos ver o Tamanduá Bandeira. O Tamanduá Bandeira também tem dois. Esse primeiro artigo e esse segundo artigo. Bom, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Pessoal, esse foi a construção do nosso plugin genérico, colocando o total de visualizações. Colocando o total de visualizações tanto da página quanto dos arquivos. A documentação eu vou deixar na página do GitHub. E eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. E é isso aí, vamos seguir para os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até mais.